Mais uma aula de geografia e hoje a gente vai estar vendo aqui o conteúdo falando sobre os impactos da globalização sobre o meio ambiente. Então a gente começa aqui falando sobre a globalização e meio ambiente. Então a gente vai ver essa relação. A globalização, como todos sabemos, que é essa integração que há entre o mundo inteiro, entre as nações, os povos, toda essa integração tanto econômica, social, cultural, e que de certa forma, né, por conta principalmente das indústrias, desde o período da Revolução Industrial, que vem comprometendo o meio ambiente. Então, para haver uma indústria, ela vai precisar de recursos naturais. E a gente vê que esses recursos naturais tá sendo bastante utilizado desde esse período, né, desde do início lá da industrialização, e que é bastante utilizado até os dias atuais. Então, é preciso, né, para garantir uma boa relação entre a globalização e o meio ambiente, é preciso que as sociedades vençam o desafio de se desenvolverem em uma perspectiva sustentável, ou seja, usar os recursos naturais de forma que não comprometa as gerações futuras, usar de forma bastante inteligente e que pense que futuras gerações também precisarão desses recursos e fazendo cada um sua parte, né? Então, aqui a gente destaca que no âmbito da questão ambiental, na globalização, podemos considerar como o principal marco histórico para a intensificação da alteração do meio natural pela sociedade a emergência da Revolução Industrial e de suas posteriores transformações. Ou seja, foi principalmente a partir da Revolução Industrial que a gente vai observar que as transformações no meio natural foi bastante alterada e de lá para cá essa alteração vem se transformando cada vez mais. Então, com a industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais, renováveis e não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos. Além disso, a transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada da produção de um grande volume de poluição, tanto atmosférica quanto do solo, hídrica e de outros tipos. Então, a gente vê que é uma grande preocupação em relação ao meio ambiente, por conta dessa transformação, principalmente industrial. Então, é importante a gente frisar aqui que a relação entre a globalização e meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas as transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científica informacional, que propiciou avanço suficiente para integrar as diferentes partes do planeta e assim alterar os sistemas de produção no campo e na cidade. Ou seja, a gente observa por conta dessa revolução, né, principalmente informacional, que na verdade a gente está vivendo ela, essa troca de informação, esse avanço que a gente tem cada vez mais da tecnologia, de por conta da globalização se interagir cada vez mais, há uma, um, uma alteração, né, no sistema de produção. E isso interfere tanto no campo quanto na cidade. Então, no campo, os efeitos dessas mudanças também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo a mecanização, a Revolução Verde e as transformações recentes introduzidas por conhecimento científico, como a biotecnologia. O que é a biotecnologia? É uma área que visa desenvolver produtos e processos biológicos, né, com a ajuda da ciência e da tecnologia. Então, a gente observa que tudo isso foi desenvolvido com vista para aumentar a produtividade no meio rural. E isso gerando, em contrapartida, uma maior demanda sobre o consumo e extração dos recursos naturais.
Então, ou seja, quanto mais se produzem, quanto mais se gera, mais extração dos recursos naturais vai precisar, né, para esse essa produtividade. E isso vai afetando muito esses recursos naturais existentes no campo. Então, as consequências geradas pelo desenvolvimento industrial dos últimos 250 anos são bastante discutidas e os seus limites exatos ainda não são muito precisos, sendo alvo de grandiosos debates no meio científico. De todo modo, as alterações da composição da atmosfera e o esgotamento dos recursos naturais são, sem dúvida, os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Ou seja, por conta principalmente da indústria, né, que se avançou aí desde 250 anos atrás e que vem se desenvolvendo cada vez mais com o passar dos anos e evoluindo, os recursos naturais que são a matéria-prima, né, das indústrias, vêm sofrendo. Então, os meios naturais vêm sofrendo, vêm sendo alterados, e isso está gerando consequência, certo? Principalmente na atmosfera. A atmosfera, por conta das indústrias, lançamento de gases poluentes, queimada de floresta, a questão do emissão de poluentes do escapamento de carros, tudo isso vai alterar a atmosfera, certo? E a gente vai sentindo esses impactos, certo? Além disso, somos os eventos climáticos, né? A gente observa que o clima vem se alterando, que na maioria dos cientistas, a gente pode ver, podem ganhar um contorno dramático em um futuro próximo, certo? Com a intensificação principalmente do efeito estufa e do aquecimento global. Então é preocupante, gente, ó, quando fala aqui, ó, um futuro próximo, não está muito longe. Então é preciso conscientizar e frear, né, esse desgaste que está havendo nos recursos naturais. Nesse mesmo contexto, é, insere-se o fenômeno socioespacial da urbanização, que vem se intensificando nos países em desenvolvimento, e isso após ter se consolidado nos países centrais e alguns emergentes. Então, com isso, emerge os problemas socioambientais, né, urbanos. Por exemplo, a extrema poluição, a formação de ilha de calor, a questão da inversão térmica, os impactos gerados pela má destinação dos recursos sólidos e a ausência de saneamento ambiental. Então, no meio urbano, a gente observa que esses impactos ambiental são mais acentuados, ou seja, tem uma proporção muito maior e, e isso é bastante preocupante. Então é preciso criar um mecanismo, né, de conscientização e freamento desse desgaste que vem acontecendo, né, nos últimos tempos. E isso também tem que partir de cada um de nós, ter consciência ambiental, não jogar lixo em qualquer lugar, saber reciclar. Então, é nessas pequenas atitudes que a gente também pode estar contribuindo no meio ambiente. É consequência que vem de geração em geração, mas precisamos ter consciência, né, para a nossa geração atual e para a geração futura, né? Porque se a gente for analisar, a nossa geração futura não vai se beneficiar desses recursos naturais que existe ainda aí, né? Então, contudo, no cerne do processo de transformação e evolução das técnicas e dos objetos técnicos que atuam no processo de produção do espaço geográfico, existe uma incessante busca por alternativa que defenda o desenvolvimento econômico das sociedades com a preservação do meio ambiente. Então, nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade, ou seja, que é um conceito, né, que busca
pelo equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas, né, e a preservação dos recursos naturais, certo? E isso sem comprometer as próximas gerações. Então, ele é defendido por muitos como uma saída necessária e possível para conciliar, né, o crescimento social e com a conservação ambiental. Então, esse conceito de sustentabilidade é uma alternativa. Usar de forma respeitosa, equilibrada os recursos naturais, né, sem comprometer esses recursos naturais para que as futuras gerações também possam usufruir, né, desses recursos naturais existentes aí. Então, de todo modo, a atenuação dos efeitos da globalização sobre o meio ambiente perpassa por uma série de desafios, tais como vencer a lógica de desenvolvimento via consumismo, os impactos negativos da urbanização concentrada e da produção industrial plena, bem como a diminuição das desigualdades sociais. Para isso, além da conscientização individual, é preciso um sistema mútuo de cooperação entre as nações a fim de desenvolver metas ambientais que atendam às necessidades básicas para a conservação da natureza. Ou seja, além da gente fazer a nossa parte individual, é preciso a gente unir forças, né? As nações unir forças para haver uma cooperação mútua entre todas as nações. Então, e essa cooperação já vem acontecendo, né? Porque esses efeitos dos problemas ambientais já vêm sendo afetados por muitos países, né? Por conta dessa desgaste natural que vem acontecendo no meio ambiente. Então é preciso unir força. E sobre esses debates ambientais e metas que vêm tendo acordo entre países e nações pelo mundo, a gente vai estar vendo no próximo conteúdo. A gente encerra sobre esse assunto, né, sobre os impactos da globalização sobre o meio ambiente. E a gente deseja bons estudos, ok? Até a próxima aula.